Neste vídeo vamos continuar falando sobre a prosa romântica. Nós falamos já sobre o romance indianista e nós temos mais dois tipos de romance também deste período. Vamos começar a falar do romance regionalista. Quais são as características desse tipo de romance? Tá? Os livros que foram escritos nesse período, eles têm aí como projeto revelar o Brasil para os brasileiros, ou seja, mostrar regiões do Brasil não muito conhecidas, já que o foco era o Rio de Janeiro, né? Então vão ser histórias que não vão se passar no Rio de Janeiro, mas no interior, tá? Ou em São Paulo, né? O estado de São Paulo vai aparecer também. Tem como intuito também divulgar os aspectos locais ignorados por seus contemporâneos, né? Como eu disse, o pessoal que lia bastante morava no Rio, na capital. São Paulo era um estado ainda não muito conhecido culturalmente, né? Não explorado tanto na literatura, né? Entre outras regiões do Brasil. Então, eles vão tentar mostrar esses aspectos locais, né? Que muita gente não conhece. Aspectos locais, inclusive, de quem mora, para quem mora na região, tá? Eles têm personagens aí, né, que mostram, né, histórias que mostram pessoas e costumes do meio rural, então comportamentos e valores diferentes daqueles da corte. Então as pessoas tendem a achar, porque vivem naquele meio em que estão inseridos, que o resto do mundo é daquela forma. Porém, não é assim. Então estes romances, né, eles tendem a mostrar uma outra visão de mundo, uma outra maneira de viver que é diferente da maneira como se vive na corte, da maneira como se vive na capital, que é o Rio de Janeiro, né? O país que emerge por meio desses romances é gigantesco na extensão, mas é arcaico nos costumes. Ou seja, é um país muito grande em extensão territorial, porém nos costumes ainda não está como na capital, ainda é muito arcaico, ainda segue regras muito rígidas, né, costumes que, que não fazem talvez até mais sentido, né, para a corte, para a capital, para uma cidade maior e para a evolução, inclusive, do próprio país, embora a palavra evolução deva ser utilizada, né, mas progresso, vamos pensar na questão de progresso, né, a partir de todas as descobertas realizadas. O primeiro romance aí que a gente vai falar é o romance A Escrava Isaura, publicado em 1857 e escrito por Bernardo Guimarães. O que é apresentado para a gente nesse romance? Né? É apresentado um Brasil que luta pela abolição da escravatura. Então vamos relembrar que essa história é muito conhecida, né? Porque virou telenovela, né? Tem duas versões, né? Uma da Rede Globo e uma da Rede Record. A gente tem a história de Isaura, que é uma escrava branca. Então a mãe era escrava, negra, e o pai era um homem branco livre. Eles se envolveram, nasceu Isaura, Isaura nasceu branca, mas por ser filha de uma escrava, né, ela é escrava. E o sonho do pai é conseguir a alforria, o sonho de Isaura é conseguir essa alforria, o sonho do noivo depois de Isaura é conseguir essa alforria. E vai ser uma luta até ela conseguir essa alforria, né? O que difere Isaura de todas as outras escravas não é apenas o fato dela ter nascido branca, mas por ela ter nascido branca e a dona dela ter tido apenas um filho, né? A dona vai se encantar por Isaura, vai apadrinhá-la, vai se tornar madrinha dela e vai dar a ela uma educação que muitas mulheres brancas da época não tiveram. Isaura não vai viver como escrava, ela nunca vai para a senzala, ela não vai lidar com o trabalho pesado da casa, né? Isaura, ela entrete todos os donos, né? Entrete os convidados dos donos, porque ela toca piano, ela canta muito bem, né? Ela fala muito bem, ela veste roupas iguais às mulheres brancas, né? Ela é diferenciada, né? Porém, Isaura sabe o seu lugar na casa.
Isaura se veste como uma mulher branca, tem toda a educação de uma mulher branca, até melhor que muitas mulheres brancas, porém ela é escrava. Então ela não tem liberdade, ela não tem direitos, embora não seja maltratada, tá? Ela tem que conviver com o dono, que é o filho, né, da madrinha, que depois vai virar seu único dono, porque a madrinha irá falecer, que quer porque quer possuir Isaura e ela não quer, tem que ficar fugindo disso, acaba fugindo da fazenda por esse motivo. Tem os escravos, né, principalmente a Rosa, uma escrava, que não aceita que Isaura tenha essas regalias, né, e acaba se tornando uma inimiga. Então, aqui nesse romance, né, por meio dessa figura, né, distópica, vamos assim dizer, né, destoante, porque ao mesmo tempo ela não é nem a mulher branca com direitos e nem a escrava 100%, porque ela tem as regalias que um escravo não tinha, né? Tem-se a discussão sobre a necessidade da abolição da escravatura. Né? Dentro dessa obra vão citar aí as reuniões dos abolicionistas, aliás, Isaura vai se apaixonar por um abolicionista com quem ela vai casar no final, né? E tem toda, né, essa questão dentro do romance, mostrando aí um lado até então não discutido, né, na sociedade, embora a poesia já estivesse ali com essas questões em pauta. Um outro romance importante é do Visconde de Taunay, Inocência, o qual foi publicado em 1872. Nesse romance, o que se mostra aí é o poder patriarcal, a soberania masculina que se sobrepõe à figura feminina, né? A história que se passa numa casa, né? Numa casinha no meio da floresta, né? E Inocência acaba conhecendo um botânico, se apaixonando por esse botânico. Porém, o pai já prometeu em casamento para um outro homem com quem ela não quer se casar, mas ela vai ser obrigada a se casar com esse homem, né? O pai, ele não aceita que ela possa escolher o marido, né? A palavra dele vale mais. Então, a palavra dele está acima de qualquer coisa. Ele já havia combinado esse casamento, já havia feito essa promessa, né? O final não vai ser aí lá muito legal para Inocência, mas a gente tem essa discussão, né? Bem essa questão do poder patriarcal, ou seja, o poder do homem, da figura masculina. A Inocência não pode decidir, quem decide é o pai, né? Ela faz tudo o que o pai quer e depois, consequentemente, fará tudo aquilo que o marido quer, como se ela não tivesse vontade, desejo próprio, nem nada, né? Então, mostrando ainda uma figura feminina totalmente submissa à figura masculina, que era o que predominava aí no interior, em regiões mais afastadas, né, longe da corte. Um outro romance, depois, né, a gente vai ter vários romances aí, do José de Alencar. O José de Alencar, ele se aventurou nos 3 tipos de romance. Ele escreveu romance indianista, romance regionalista e o próximo tipo que a gente vai ver. Foi o escritor que mais produziu nesse período prosa, tá? Nós temos 4 romances dele, 4 romances conhecidos. Um dele, inclusive, há pouco tempo estava aí, né, no vestibular, que é Tio. Então, ele publicou em 1870 o Gaúcho, que mostra aí como cenário a Guerra dos Farrapos, né? Então, já está mostrando o sul do Brasil. Né? O protagonista tem o pai assassinado quando criança e promete vingança. Então, a história é em cima disso, né? Desse rapaz, desse moço, desse homem que vai em busca dessa vingança, que vai em busca de vingar a morte do pai. Né? E a partir dessa busca pela vingança, dessa jornada, né, vai mostrar aí pra gente no romance a vastidão dos Pampas, ou seja, dessa região do sul do Brasil, até então desconhecida, né, pouco falada, conhecida apenas talvez pela Guerra dos Farrapos, né, e de uma forma diferente da que José de Alencar está apresentando pra gente, e a solidão do herói. Esse herói aí movido pela vingança, né, é alguém solitário. Depois se publica O Tronco do Ipê,
né, em 1871, que vai representar a decadência de uma fazenda. Então, como que essa fazenda tão grandiosa, lucrativa, de repente fale, né, entra em decadência. Em 1872, José de Alencar publica Tio, né, e aqui em Tio ele vai mostrar aí alguns erros de caráter social e moral, né, então ele vai apontar esses erros. Ele vai mostrar a marginalização dos indivíduos, o autoritarismo, os casamentos arranjados, a falta de amor, o desprezo pelo outro, né? Vai ter também aí as tramas de assassinato, o ódio reinante, as atitudes violentas, né? Que também são elementos que compõem a imagem de um mundo desconcertado e voltado para o pecado, né? Tio é o apelido da protagonista, Berta, né? Ela aprende a escrever já mais velha, ela é alfabetizada já lá com 15 anos, 14, 15 anos, e ela se encanta pelo sinal gráfico do tio, aquela famosa minhoquinha, né? Em cima da letra A ou da letra O. E esse vira o apelido dela, né? A discussão tem toda uma história por trás, né? Que a tio desconhece da origem dela, que vai sendo apresentada pra gente. E a Tio é uma pessoa, uma garota que mostra os verdadeiros valores. Ela é apaixonada por um rapaz, ela se apaixona por um rapaz que se apaixona por ela. Mas ela abre mão desse amor pela felicidade da amiga, que também é apaixonada por ele, né? Ela prefere que esse rapaz se case com a amiga, mesmo que ela fique infeliz, porque ela não quer machucar a amiga. Então, a Tio, ela representa todos os valores positivos. Ela representa tudo aquilo de positivo que o ser humano pode ter. A solidariedade, a entrega, o amor ao próximo, né? A empatia. Só que ela está cercada por pessoas que não têm esses valores. Então, a própria história dela não é uma história de valores, né? E isso vai ser colocado em xeque aqui. É interessante que Tio se passa em Campinas. Então já é no interior de São Paulo, né? O Sertanejo é publicado logo depois, em 1875, e que vai mostrar pra gente a história de amor entre Arnaldo, que é filho de um vaqueiro, e Flor, que é filha de um capitão-mor, né? E vai transpor aí disputas cavalheirescas presentes na ficção romântica europeia. Então aqui você vai ter uma parte bem assim ficcional, nessa ideia de trazer a questão da Europa, dessas disputas, né, presentes na Europa para nossa literatura, e dois universos que se cruzam, né, o filho do vaqueiro e a filha do Capitão Mor. Então, aqui, né, tem essa discussão também. O outro romance desse período é o romance urbano. Então, uma outra prosa que a gente tem aí é o romance urbano. O romance urbano, vale a gente ressaltar aqui, que ele se distingue do romance regionalista porque as histórias se passam na capital, se passam na corte, no Rio de Janeiro. Então, os romances regionalistas, eles abordam diferentes regiões do Brasil, né? Como falei para vocês, Campinas, no estado de São Paulo, o sul do Brasil, né? O centro-oeste, diferentes regiões. E o romance urbano ficou assim conhecido por retratar o costume da burguesia fluminense, né? Quais são as características desse romance? É a representação dos costumes da elite brasileira, da burguesia brasileira, né? Instalada majoritariamente no Rio de Janeiro. Os amores são idealizados, a vida na corte e os costumes burgueses estão ricamente representados dentro dessas obras. Porque amores idealizados, né, sempre vai ter um final feliz. Então, é uma prosa que apresenta um final feliz sempre para o casal. Sempre tem um casal que vai fazer de tudo para ficar junto nessa história. E no meio, né, dessa busca, dessa concretização amorosa, é que a gente vai ter a vida na corte e os costumes burgueses. É chamado de romance urbano
ou de costumes, porque tem uma preocupação em ilustrar as paixões, os interesses e o comportamento de uma classe social específica, no caso, a burguesia fluminense. A gente começa falando do Joaquim Manuel de Macedo, que publicou A Moreninha em 1844. Dentro dessa obra, ele vai mostrar aí a sociedade carioca do século XIX, retratando aí os costumes e a discussão de seus valores. A gente tem a história da Moreninha, né, que fez uma jura de amor quando criança com um rapaz, né, eles prometeram amor eterno um ao outro, e eles se separaram, não sabem quem é um ao outro, e por coincidência do destino vão acabar se encontrando já adolescentes, já mais velhos, jovens, e vão acabar realizando essa paixão, esse amor, concretizando tudo isso, né? Vai ser mostrado dentro dessa história, que é uma história bem leve, né? Bastante a questão dos saraus, né? Que era a grande festa aí da elite brasileira dessa época. O pensamento vigente, então muita questão até do interesse, né? Na origem das pessoas, os costumes, a questão do dinheiro. Vai já mostrar pra gente a questão do dote, que era algo imprescindível para a concretização de um casamento, né? E vai mostrar essa questão do amor verdadeiro, né? Que o amor verdadeiro vence e triunfa. É interessante que nessa obra a gente tem a presença de um mito indígena. Então veja que tem a menção a algo bem particular, bem nacional, né? Bem do período, que é a menção ao indígena, né? Então esse mito indígena, ele vai acabar sendo uma representação aí para o amor dos dois protagonistas. Nós temos depois Senhora, publicado em 1875. Eu arriscaria dizer que é o grande romance urbano que a gente tem, que representa, além das características românticas, já um ponto específico, um prenúncio do realismo, né, devido ao modo como José de Alencar vê o casamento. Então, a educação sentimental do burguês, isso que é mostrado dentro de Senhora, tá? Por quê? José de Alencar aqui nessa obra, ele vai criticar a sociedade da época de dois modos: no olhar para o casamento, como o casamento, ele vai olhar o casamento de uma forma bem crítica, né, e até cruel, vamos assim dizer, e na questão de como a figura feminina ela é vista por essa sociedade. Então veja, a Aurélia é independente, ela é capaz de cuidar da própria vida e até mesmo de gerir sua fortuna, mas se vê obrigada a casar para atender às exigências da sociedade da época, né? Então a Aurélia, ela tem 18 anos, ela é inteligente, independente, ela pode controlar a própria vida, mas ela é obrigada a seguir algumas exigências sociais, né? Então, só recapitulando a história, que é muito importante, né, essa história, a Aurélia é pobre, ela conhece Fernando Seixas, que também não tem uma condição social elevada. Eles se apaixonam, começam a namorar. Fernando realmente gosta de Aurélia, Aurélia realmente gosta de Fernando. Mas Fernando, ele tem gostos mais refinados, ele quer fazer parte da elite, né? Ele quer frequentar salões, né? Ele não aceita qualquer coisa, vamos assim dizer. Ele usa uma roupa mais cara, feita no alfaiate. Quem acaba sustentando esse certo luxo dele é a mãe e as irmãs, que trabalham, cozinham para fora, costuram para fora e tudo mais. E ele é um pouco um bom vivan, né? Nesse sentido, embora tenha um emprego, trabalhe no jornal e tal. Nisso, ele conhece Adelaide do Amaral. O pai de Adelaide propõe a ele casamento com a filha. E daí ele oferece a ele um dote de 30 contos de réis. Então vamos lá relembrar o que é um dote. Nessa época,
para o casamento se concretizar, o pai da noiva, a família da noiva, da mulher, oferecia uma quantidade expressiva, né, o que ele pudesse dar em valor monetário para um homem se casar com a moça. Era uma forma do rapaz, uma forma que podia levar um rapaz a enriquecer, mudar de vida, era um incentivo para começar uma nova vida. Então, vamos pensar que quanto mais rica a família, maior o dote, ou seja, mais fácil dessa mulher conseguir um casamento e um casamento melhor. Então, quanto mais dinheiro, um melhor casamento poderia ser encontrado e maiores as chances dessa moça. Quanto mais pobre a família, mais complicada essa situação. Então, se a família não tinha condições de oferecer um dote, era difícil para essa moça casar. Porque os rapazes tinham sim, fazia parte da cultura da época esse dote. Então, eles tinham um olhar já para isso, né? 30 contos de réis era uma quantia extremamente considerável nessa época. Fernando vai terminar o relacionamento com a Aurélia e para aceitar se casar com a Adelaide do Amaral. A Aurélia vai ficar arrasada, mas pensa que ele se apaixonou por Adelaide. Nisso, o avô de Aurélia, que ela não conhecia, falece. A Aurélia fica milionária e acaba descobrindo que foi trocada pelo dote. Ela fica possessa. Então, ela decide, pedir para o tutor dela. Veja, a Aurélia tem 18 anos, é independente, consegue gerir a vida dela, mas ela é obrigada a ter um tutor, um homem que cuide do dinheiro dela. Mesmo que ela escolha o que vai ser feito com esse dinheiro, que é o que ela faz, precisa ter um homem ali cuidando disso legalmente, tá? E ela vai então pedir para que esse tutor entre em contato com o Fernando e ofereça a ele um conto de 100 mil. Um conto não, né? Um dote de 100 mil contos de réis, de 100 contos de réis, para que ele possa se casar com uma mulher que ele só vai conhecer no dia do casamento. A Aurélia tem a esperança dele recusar, e se ele recusar, então ela vai ficar com ele, vai dizer que tá rica, milionária e tal, não sei o que ainda o ama, mas ele aceita, para decepção dela. E aí começa então essa história, né? A Aurélia tentando se vingar dele nesse sentido, e ele depois, quando descobre, depois da lua de mel que não rola, o que ele esperava, e que ele é humilhado por Aurélia, ele decide mostrar para ela que tem valores, que não é aquilo que ela tá pensando e tudo mais. Bom, enfim, vai acontecer muitas coisas, vocês já sabem, no final eles vão acabar ficando juntos. O que nos interessa aqui também é nisso. A Aurélia precisa de um tutor. A Aurélia tem uma dama que a acompanha o tempo todo, como se fosse uma mãe postiça, porque a Aurélia é órfã, uma senhora viúva, porque ela não pode viver sozinha. Então, uma mulher, mesmo que independente, rica, dona de si, não pode viver sozinha. Não pode viver sem um marido. A Aurélia precisa casar. É indispensável que ela se case, ainda mais agora que ela é milionária, né? E sem falar que tem essa crítica. A Aurélia era linda, mas ninguém olhava para ela porque ela era pobre. Basta a Aurélia ficar rica para ela se tornar a mulher mais cobiçada, mais desejada e mais idolatrada do Rio de Janeiro, tá? E essa é uma crítica que a própria Aurélia vai fazer, né? Do dinheiro. O que ela chega a dizer, né? O que eles estão admirando não é a minha beleza, é o meu dinheiro, a minha riqueza, né? A crítica grande que se faz aqui também é da questão do casamento, por ser um casamento por interesses, né? O José de Alencar vai dizer que é uma troca monetária, é uma negociação, quem dá mais leva, né? Essa expressão é utilizada. A Aurélia chega a falar para o Fernando: você estava no mercado disponível e eu comprei, né? Realmente o casamento aqui ele é associado ao mercado, à questão de negócios, porque era assim. E essa é uma crítica que vai ser feita, né? José de Alencar vai mostrar como que essa relação por interesse, esse casamento por interesse já era muito infelicidade. E que o correto é as pessoas se casarem por amor.
né? Então ele vai mostrar isso dentro dessa obra. Quando a gente fala da educação sentimental do burguês, é nesse sentido que você tem que olhar para o casamento mais como, né, de acordo com a sociedade, como algo lucrativo, um negócio, e deixar seu sentimento de lado. O Fernando abandona a mulher que ama por causa de um dote, de uma mulher que ele não tem o menor interesse, né? E por quem um amigo, inclusive, era apaixonado. Então, é uma questão complexa, né? E isso vai ser criticado aqui rigidamente. José de Alencar, na sequência, publica Lucília, um romance de 1862, em que ele faz a denúncia de uma sociedade hipócrita. A Maria da Glória é pobre, tem uma irmã. O pai é pobre, não tem condições de pagar dote, nem para Maria da Glória e nem para a irmã. E a irmã vai ficar muito doente, vai precisar de medicamento, eles não têm dinheiro de forma alguma, e aí Maria da Glória então decide se sacrificar. Ela tem um gesto de degradação moral, mas com uma função nobre. Ela vai virar Lúcia, né? Lúcia, porque ela vai se tornar uma cortesã. Cortesã, para ficar mais claro para vocês, é uma prostituta de luxo. Então ela era refinada, educada, se vestia super bem, se portava super bem e só recebia em seus aposentos homens da elite, homens com muita grana. Inclusive acompanhava esses homens em alguns saraus, em algumas festas, né? Era uma acompanhante que tinha outras funções e ganhava sim um dinheiro bem considerável. Quando Lúcia decidiu fazer isso, foi porque ela se viu desesperada porque queria salvar a vida da irmã. E pensou, vou poder oferecer um dote para minha irmã. Então eu me sacrifico pela felicidade e pela vida da minha irmã. É uma função nobre, ela vai se degradar. A degradação, porque para a mulher, principalmente nessa época, a prostituição é o máximo de degradação moral que ela possa ter, né? A Lúcia, ela era apontada, ela não chegou a sofrer o preconceito que outras sofriam porque ela era uma prostituta de luxo, ela tinha aí um espaço dela, usava roupas luxuosas, frequentava a alta sociedade, mas tinha os olhares, os homens, né, jamais se interessariam por ela. Porém, Lúcia vai se apaixonar. E esse homem vai se apaixonar por ela. E mesmo ela sendo prostituta, ele vai querer ficar com ela, né? Eu não vou contar o final da história, porque senão eu vou acabar com a história para vocês. Eu diria para vocês lerem essa história, que é muito interessante. Mas não é uma história com final feliz, né? Quer dizer, e não é. A Lúcia, ela vai ter a salvação dela, ela vai ter a purificação dela, né? Ela vai conseguir atingir aquilo que ela queria, mesmo que o final não seja aquele que a gente gostaria. Aqui um parênteses, a Record fez uma novela chamada Essas Mulheres, né? Aliás, quem tiver interesse, vou deixar aí no link o vídeo da cena da lua de mel, né? Lá de Senhora, que é bem interessante, tá bem igualzinho no livro, no romance. Ela fez uma novela em que ela contava a história da Aurélia, da Lúcia e de Diva, né? Da personagem de Diva, eu não lembro o nome agora da personagem. Mas o final da história de Lúcia, né, não bate com o do livro, tá? É um final bem diferente. Já é o final que a gente gostaria, vamos assim dizer, né? Eu prefiro o do romance, embora triste. José de Alencar produziu mais 3 romances, que foi 5 minutos, A Viuvinha e Diva. Para encerrar os romances urbanos, vamos falar da obra do Manuel Antônio de Almeida, que vai mostrar a estética da malandragem pra gente. Essa obra, Memórias do Sargento de Milícias, que foi publicada em 1852, veja que foi antes das obras do José de Alencar que a gente viu, é um romance que, na verdade, assim, a gente coloca ele cronologicamente no romantismo, mas ele não tem as características dos outros romances românticos. Como assim?
ele não tem como intenção mostrar características de um determinado local, como tem os romances regionalistas, de mostrar o Brasil que os brasileiros não conhecem. Ele não tem como intuito mostrar os costumes da burguesia, da elite brasileira, né? E ele não tem também um herói indígena. Então, é um romance que ele não é ainda realista, mas também não é 100% romântico, tá? Cronologicamente, ele faz parte do romantismo, mas é um romance que se destaca por fugir, né, em determinados momentos das características das outras obras. Por quê? Porque o que se retrata aqui são as camadas mais baixas da população. Você não tem a elite, você não tem a alta burguesia ali, você tem pessoas pobres, pessoas de classe baixa, tá? O protagonista não é um herói, como em todos os outros romances. Ele é um anti-herói, ele é um malandro, tá? O Leonardinho, ele é aquele cara que faz tudo pra se dar bem. Tudo pra se dar bem. Ele é interesseiro, né? Ele é um retrato do brasileiro, vamos assim dizer. Ele sempre faz o jeitinho brasileiro, ele dá um jeitinho ali nas coisas, né? Pra chegar onde ele quer. É preguiçoso, né? É mal educado até, vamos dizer assim, cheio de vontades e tal, grosseiro em alguns momentos, e ele vai se dar bem na história, tá? Então vamos pro próximo tópico, né? Tendência aí, como eu disse, é características realistas, né? Em que sentido? Porque ele mostra, vamos dizer assim, a realidade sem um olhar idealizador, né? Ah, mas por exemplo, em Senhora não tinha esse olhar idealizador, ou em Lucila não tinha. Tinha. Quando a Aurélia acaba conseguindo ficar com o Fernando no final, quando eles conseguem se reconciliar, eu tenho uma idealização ali. Quando eu penso na Lucila, né, na Lúcia, que ela consegue encontrar um amor verdadeiro, viver uma história e tal, apesar de tudo que ela viveu, eu tenho uma idealização também ali. Tá? Aqui eu não tenho idealização dos personagens. A protagonista, por exemplo, ela não é descrita como uma moça. A protagonista não, né? A noiva do protagonista, a futura esposa, ela não é descrita como a mulher mais linda e radiante do período. Pelo contrário, ela é descrita como alguém até feia, né? Mas o que difere do realismo dos romances realistas é que ele não tem a intenção de desmascarar a sociedade. Né, olhar para o seu pior lado. Não. Ele mostra os problemas sociais e tudo, mas por meio de um olhar cômico. É um livro cômico, né, engraçado. E de um malandro que só quer se dar bem na história. Não há uma reflexão sobre o comportamento do Leonardinho, né? Esse ponto que é característico do realismo não tem aqui, tá? Então vamos resumindo a história, né? Nós temos aí alguns tipos sociais dentro dessa obra. O que são tipos sociais? São aqueles sem características próprias. É quando eles representam grupos sociais. Então a Beata, com aquelas características da que sempre está dentro da igreja, sempre ali, né? Debaixo da batina do padre, sempre auxiliando, ajudando, mas que fala mal de todo mundo, que é fofoqueira, que julga uma galera. Isso daqui aparece, né? O padrinho sempre passando a mão, sempre acobertando, sempre, né, ali acabando se ferrando um pouquinho na história, também é um tipo. O próprio Leonardinho é um tipo, né? Então a gente tem essa representação. O Leonardinho, que é o protagonista, né, é a representação do se dar bem, do jogo de interesses, né? Ele não tem uma origem nobre. Ele nasceu de uma pisadela e de um beliscão, para vocês terem uma ideia, né? Estava vindo de Portugal dentro de um navio, Maria da Hortaliça e o Leonardo Pataca se conheceram, né? E aí, eis que eu não sei quem fez primeiro o que, né? Mas um deu um pisão no pé do outro, né? Ele pisou no pé dela e ela deu um beliscão nele, ou foi o contrário, que agora não tô lembrando. E eis que diz logo que ela desembarcou no Brasil passando mal e vomitando e tudo mais. Eles não ficam juntos, eles não casam,
né? Leonardinho nasce. Quem cria Leonardinho é o padrinho, que é o barbeiro, que tenta ensinar o ofício pro afilhado, não consegue, porque ele bota o terror naquela barbearia, sabe? Ele pinta a barba dos clientes, ele deixa a navalha do padrinho cega só para ter o gosto de ver o padrinho machucando a cara dos clientes. Ele é uma peste, chamado de diabo dentro da história, porque ele é uma peste. E o padrinho não consegue segurar o bendito do Leonardinho, tá? Então ele não tem uma origem nobre, né, para ser um herói, né? E ele não fica rico. Ele é um malandro, tá? E ele se aproxima das pessoas por interesse, puramente. E ele apronta. Ele chega aí viver com os ciganos. Ele chega a pegar mulher casada, quase morto, né? Então, assim, ele é um cara que apronta muito. Todas as personagens têm desvios de caráter, ou seja, todas as personagens têm algum defeito, alguma coisa que você olha e julga, vamos assim dizer, poderia ser julgada por isso. Não existe nenhuma personagem ali perfeita, com um comportamento exemplar, que é o caso, por exemplo, de Aurélia, que tem um comportamento exemplar, Iracema, né? Quem vai falar que Iracema pode ser julgada por alguma coisa? Ela não tem desvio de conduta, né? Aqui todos têm. Tá? Nós temos também uma carnavalização. Em que sentido, né? Uma carnavalização é visto de uma forma não séria, por um viés mais cômico, a escola, o trabalho e a igreja, né? Então, quando pegar o exemplo, por exemplo, do trabalho, pega o próprio Leonardinho, que não é lá um grande exemplo, e vai conseguir o cargo, a patente de sargento de milícias, que era um bom cargo na época, desejado por muitos. E dentro do seu cargo, ele não vai ser o exemplar, ele vai mostrar um comportamento como se fosse assim, qualquer um pode ser um sargento de milícias, sabe? Não tem seriedade ali. O Leonardinho, que nunca fez nada direito na vida, conseguiu ser um sargento de milícias. Então a carnavalização, nesse sentido, não é visto de forma séria, né? Nenhuma dessas instâncias é vista de forma séria. É de uma forma crítica até, né? E na ideia de que, qualquer um pode, né? A igreja, no sentido das beatas, que são extremamente fofoqueiras, né? Da religião, usadas às vezes por interesse, então tudo isso é mostrado. O que a gente tem são as aventuras errantes de um brasileiro, né? Que é o Leonardinho, que apronta e vai se dar bem no final da história, né? É um romance de malandragem, porque é malandro, né? O nosso protagonista é um malandro. Por que um anti-herói? Não é um anti-herói porque ele seja mau, tá? É que ele não tem as características de um herói. O que seria um herói? Um modelo. O herói é aquele que não tem desvios de caráter, é aquela figura exemplar, um modelo a ser seguido. É o caso de Aurélia, cheia de princípios, de valores, séria, né, que luta contra as injustiças. É o caso de Isaura, que busca sua liberdade, né, a todo custo, mas sem querer prejudicar ninguém, né? É o caso de... Vamos pensar numa figura masculina, seria o caso de Hamlet, né, lá em Shakespeare, né, que quer a justiça em nome do que aconteceu com o pai dele. É o Peri, aquele índio que faz de tudo para defender a Ceci. Então, esses são heróis. O herói é aquele que tem um comportamento exemplar e é um modelo, um exemplo a ser seguido. O anti-herói é aquele que apresenta desvio de caráter, vários defeitos, né? E que não é um modelo para ser seguido, tá? Bom, espero que isso tenha ficado claro, né? E no próximo vídeo nós vamos falar aí sobre a segunda geração romântica.